mais base legal, técnica científica. E se for de movimentos repetitivos, eu uso a norma da ABNT. É isso que a gente está insistindo que seja feito. Pelo menos, eu quando faço quesito, eu baseio todos os meus quesitos em aspectos científicos aprovados pela comunidade científica internacional. Saindo fora do empirismo. Vou dar um exemplo aqui. 12ª região, Santa Catarina, um processo. A juíza falou, o médico que for fazer a perícia tem que conhecer o método de análise, que é essa norma ABNT. Como isso aqui foi antes de 2004, essa norma saiu em 2014, a juíza falou isso, olha, pega que a vara veja um perito médico que tenha conhecimento. Por que isso? Nós temos ouvido, nós médicos, e já discuti isso com o doutor Guilherme, estamos perdendo espaço pericial. Não é? Tem muita gente não médico fazendo perícia médica. E eu escutei que muitos procuradores, muitos juízes, preferem laudos feitos por fisioterapeuta do que por médico, porque o do médico é meio empírico. Se nós entendemos que isso é uma função médica, nós temos que estar preparados para fazer um laudo técnico-científico, e não empírico. Então, essa juíza, em 2010, pediu isso para o médico. Só que a reclamada falou que não. Eu faço o perito que eu quero, mesmo que não tenha conhecimento. Foi para Brasília. O TST diz que não, vale a opinião da juíza. Isso gerou jurisprudência. Então, dependendo do advogado, seja ele do autor, ou seja ele da reclamada, ele pode se basear nisso para impugnar ou apoiar o seu laudo. Uma outra coisa que sempre se discute, o periciado está bem instruído, entre aspas, na hora dessa perícia, ou a empresa maquiou alguma coisa quando vai receber a perícia, né? Essa discussão também é uma coisa comum. Nós vimos, todo mundo já deve ter visto, né? Quando você percebe que o periciado está tentando induzir o médico em alguma coisa, né? Ele entra mancando, ele entra com talha, ele entra com muleta. Ou você vai na empresa, você vê que a empresa deve ter feito alguma coisa, porque não pode a empresa funcionar daquela maneira. Então tem os dois lados. A empresa que tenta aliviar um pouco algumas coisas, ou o periciado que tenta mostrar alguma coisa que não é bem assim. Então, e nós, peritos, assistentes técnicos, temos que estar atentos a isso, né? Conhecendo a história natural da doença, conhecendo propedêutica, conhecendo fisiologia, nós temos que saber que, primeiro, que dor não é doença. As queixas, né, que você falou, a queixa de dor, a gente ouve e anota, mas não é sinônimo de patologia. Então, esse livrinho aqui, livrinho não é no sentido pejorativo, já tem uma segunda edição, que eu tenho a primeira edição, né? É um livro interessante, que mostra algumas coisas para quem faz perícia, né? Este colega aqui, formado no mesmo ano que eu até, não o conheço pessoalmente, mas tenho o livro dele, é interessante, porque ele faz perícia para a Justiça do Trabalho, Civil, Federal, e tem mais de 5.000 perícias. Opa, é de se respeitar uma experiência dessa, né? E é uma coisa interessante de ver, mostrando que nós devemos ter
aprender ou reconhecer, lembrar aquelas manobras que você faz de dissimulação, né? Se a dor é no ombro, você faz uma manobra, a dor tem que ser referida para você poder ter um laudo consistente. Nós temos, tentando responder aquela primeira pergunta, Rogério, né? Nós temos o que diz a Organização Mundial da Saúde, né? Do que pode ser uma simulação. A Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, 35% dos casos de acidente de doença são de simulação. Não sei se a estatística vale para o Brasil. Nós não temos essa estatística, pelo menos desconheço. Mas a coisa é antiga, pessoal. Simulação não é coisa agora, não é coisa nossa, né? O mestre Galeno já falava isso antes de Cristo, aliás, depois de Cristo, né? Então, isso não é novidade para nós médicos. O que nós temos que estar atento nas perícias, como assistente técnico ou como perito do juiz, que pode acontecer isso. Talvez essa seja a coisa que eu fui achar, doutor Rogério, para tentar, por que se faz, né? Por que se faz por incentivo externo? A pessoa não quer fazer o serviço militar, quer fugir, quer obter lucro, enfim. Por que eu vou simular algumas coisas, senhor presidente? E nós temos código de CID para isso. Então, às vezes, você pega um código desse de CID, né, e não se lembra do que é. Então, nós temos 2 CIDs que falam sobre isso daí. Alguns exemplos agora. Isso é real, né? Tem a data, tem o número de... A funcionária grávida estava cochilando no posto de trabalho. O chefe passou, fulana, acorda. Ele entrou com um processo sobre assédio sexual, assédio moral. Né? Dano moral, alegando agressão física. Isso não foi o que fiz, isso você está publicado aí em um monte de coisa, né? Então, aqui é lógico, o tribunal entendeu que não tinha sentido essa reclamatória, mas tem todos os dados aqui e tal, né? Então, às vezes, ocorre isso daí. Alguns exemplos vivenciados, pessoalmente, né? Teve uma perícia, seu sócio que fez, eu estava junto, eu era assistente técnico, o doutor Fernando era o perito do juiz. Uma trabalhadora, objeto da perícia, ou objeto do processo. Trabalhadora com complicações da cirurgia de próstata. Né? Então, alguém pediu e o juiz autorizou a perícia. A perícia demorou 2 minutos. O doutor Fernando falou assim, mulher não tem próstata. Acabou a perícia, até logo. Mas tem. Né? Tem isso. Essa foi interessante, essa perícia, como assistente técnico. Era um trabalhador da construção civil, na fase dos seus 60, 65 anos, e objeto da perícia era lombalgia. E o perito do juízo falou assim, eu vou fazer uma pergunta que com certeza o assistente técnico não vai gostar. Eu fiquei quieto. Ele falou assim, o perito perguntou para o autor, o senhor acha que a empresa tem culpa
pela sua doença? Ele falou, não. A empresa é excelente. Então, por que o senhor entrou com o processo? Com todo respeito. Porque o meu advogado disse que eu ia ganhar um dinheirinho. Agora vinha a dúvida, isso vai para os autos ou não vai para os autos? Para o laudo? Eu perguntei para o perito, o senhor vai botar isso nos autos, no seu laudo? Ele falou, não. Eu falei, eu vou. Porque você que perguntou, não fui eu que perguntei. Né? Então, essas coisas ocorrem no dia a dia. Isso faz uns 20 anos que isso começou, essa perícia aqui. Era uma tendinite de punho. E o juiz chamou por uma oitiva. Ele não estava entendendo o laudo. Né? Eu era assistente técnico e estava assistindo, participando ali. Porque estava escrito na inicial que o autor adquiriu tendinite pelo vírus do computador. Eu falei, opa, essa é boa. E o juiz perguntou para o advogado do autor se era isso mesmo que ele estava entendendo. O vírus do computador. E o advogado falou assim, isso mesmo, excelência, o vírus saiu da tela e entrou no punho e fez tendinite. Então, essas coisas nós temos que prestar atenção que existem. Né? O juiz, sutilmente, né, pediu para o advogado mudar o texto, tal, que não estava muito correto isso daí. Isso foi uma coisa interessante, aconteceu aqui em Curitiba, né? Num ato pericial, quando o assistente técnico do autor e a advogada do autor, na hora da perícia, falou, a partir desse momento não sou mais assistente técnico do autor, porque o autor contou para nós uma história diferente que está contando agora no ato pericial. Isso mostra a seriedade do assistente técnico do autor e da advogada do autor. Porque ele deve ter contado uma história para os dois, para fazer esse processo. Na hora da perícia, contou uma história para o perito. Não, essa doença eu já tinha antes de entrar na empresa. Então, acabou a perícia. Né? A história, ele já era, a doença, a patologia já era antes dele entrar na empresa ré. Quando o perito falou, opa, para aí, para nós você contou outra história, encerro aqui a minha atividade. E a advogada também pulou fora, porque o autor aí estava fazendo o que não era interessante fazer. Então, veja, por que se tem muita ação trabalhista? A sua pergunta básica, né? O que leva o trabalhador a ingressar com uma ação trabalhista? Acho que tem vários. Primeiro, existem casos que é real. A patologia existe, tem nexo, e tem mais que procurar mesmo os seus direitos. Isso a gente não vai discutir. Existe a patologia, tem nexo, tranquilo, tem todo o direito de ir. É uma coisa, ele está procurando justiça. A outra tem um lado que é o lado pecuniário. Está procurando uma compensação financeira, não é? De uma doença, que aí é a causa da perícia, se tem ou se não tem nexo com o trabalho, que é a função nossa, não é? Como assistente técnico ou como perito, de mostrar que tem ou que não tem. Uma coisa que eu aprendi com os advogados, e falo porque eu tenho filha advogada, tá? Posso falar porque eu tenho filha advogada. E que eu já escutei juiz também falar. Fala assim, vocês médicos, peritos,
vocês misturam a ação, o trabalho de vocês com o lado pessoal. Né? Ele falou, é comum o perito do juízo e o assistente técnico, de qualquer lado, de qualquer das partes, acabarem brigando. E os advogados, não. Eles discutem no papel. O advogado é empresa, o advogado autor, acabou o perícia, os dois saem juntos para tomar cafezinho no bar. E os médicos não, saem um para cada lado, não olham para a cara do outro. Né? É uma coisa para nós pensarmos. Né? Nós achamos que, a primeira vez que um advogado disse que o meu laudo era imprestável, eu queria bater no cara. Lá na década de 70, eu queria bater no cara. Depois que eu entendi que ele não era pessoal, era o meu laudo que não era... Mas, então, até que você apega essas manhas, aí você acaba arrumando, né, aresta com algumas coisas que não são verdadeiras. Eu acho que, se eu discordo do seu laudo, você discorda do meu, é uma discussão técnica. Acabou ali, nós somos amigos. Né? Como eu já tive casos que o advogado fez uma petição impugnando a perícia porque ele percebeu que o assistente técnico era amigo do perito do juízo. Espera um pouquinho, nós somos poucos, né? Somos amigos um dos outros. E é normal que na hora da perícia eu cumprimento e abraço o meu colega. Fizemos quantas perícias juntos, Roberto? Né? Sai de lá numa boa. E o advogado entendeu, quis impugnar a perícia, alegando que havia amizade entre o perito do juízo e o assistente técnico da empresa. Então, é uma coisa para a gente pensar também, né? Como é que nós estamos aí? Tá bom, então dá para ir. Então, veja, exemplos não faltam, pessoal. Exemplos de boas perícias, de má perícias, não faltam. Teve uma outra que veio um lipoma como doença ocupacional, com CAT aberta. CAT, eu ia por aqui, depois eu ia delongar muito. Uma CAT no auto processual, uma CAT como lipoma assinada pelo sindicato, que era doença ocupacional, e foi pedido perícia para um lipoma. Outra foi de fimose. Fimose como doença ocupacional. Mas o juiz deu uma sentença brilhante. Né? O juiz ele nem pediu perícia, ele só encerrou o processo dizendo que ele desconhecia atividade industrial que o prepúcio era usado. O juiz, bacana, né? Mas, hein? O juiz foi bacana. Então, esse caso também saiu por aí. Então, nós temos inúmeros exemplos de situações reais, interessantes, e algumas cômicas, né? Como essa, algumas cômicas, e algumas trágicas, né? Como essa da mulher que está pedindo indenização por complicação da cirurgia de próstata. Foi o caso mais estranho que a gente participou. Mas eu acho que muita coisa vai mudar a partir do ano que vem. Não é? A gente dando uma lida nessa lei que foi aprovada esse ano e que entra o Código de Processo Civil, entra dia 13 de março do ano que vem. Puxa, dia do meu aniversário de casamento. Oh, vai ser negócio... Tem alguns pontos interessantes nessa nova lei, né, que vai mudar um pouco as perícias. Primeiro que as partes de comum acordo podem indicar o perito do juízo. Está escrito lá. Né? Pode, em comum acordo, bom, então o perito do juízo, de comum acordo indicado pela parte. Assim vai. Tem algumas coisas interessantes, né? Algumas coisas que eu acho que não vão dar certo,
né? Algumas eu acho que são absurdas, mas tem algumas coisas que eu acho que poderá melhorar o trabalho nosso pericial. E para terminar, para dar tempo depois ter mais debate, vocês conhecem o São Pancrácio? É o protetor da saúde ocupacional. Então, se tiver dúvida, pessoal, fala com ele. É um advogado italiano que morreu, diz a lenda que virou santo, e ele está aqui, ó, advogado da saúde no trabalho. Então, é o santo protetor dos médicos do trabalho. Na dúvida, falem com ele, que ele deve resolver a situação. Muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai fazer um intervalo de 15 minutinhos para o coffee break. No retorno, o Dr. Rogério vai fazer a apresentação dele e, na sequência, as perguntas. Tá? Então, vamos lá. Está funcionando. Bem, bom dia, pessoal. Antes da gente dar continuidade, rapidamente, nós vamos avançar com a questão da nossa pesquisa do perfil do médico do trabalho no Paraná. Então, passar a palavra para a doutora Lucimara, que está coordenando o projeto. A doutora Lucimara é a diretora da PANT, diretora de comunicação. Então, está responsável por esse projeto aí da gente levantar o perfil médico dos trabalhadores, do médico do trabalho no Paraná. Só um detalhe, reforçando ainda o que o doutor Murta falou no final, os médicos da pós-graduação da Universidade Federal do Paraná não teriam nenhum custo para estar aqui, né, por não estarem associados ainda na PANT. Lógico, ao final do ano devem estar, né, mas não tem custo nenhum aí. Por favor, peguem, quem pagou, foi um erro de comunicação nossa, aí, por favor, pegue o seu valor de novo. Bom dia.
alguns de vocês devem ter respondido à nossa pesquisa, né? A Punch, então, fez uma pesquisa pensando em conhecer um pouquinho melhor o profissional de medicina do trabalho que está no Paraná. Nós vamos passar, então, para vocês também terem conhecimento desses dados, né? Vamos passar o que a gente conseguiu apurar aí com a pesquisa. Essa pesquisa não era só para os sócios, era para todos os médicos do trabalho que pudessem responder. Então, no Paraná, hoje, o sexo masculino é o que predomina aí na medicina do trabalho, né? 72% são homens, 28% mulheres. A idade do profissional de medicina do trabalho está... a maior faixa, né, está entre 31 e 60 anos, né? Isso. Uhum. Isso, a gente fez a pesquisa usando um site que libera para a gente até 100 respostas, né? Até 100 pessoas, a gente consegue ver todos os dados. A maioria já tem título de especialista, né, pela ANANT. Quanto tempo exerce a medicina do trabalho? Então, aqui a gente vê que já tem bastante gente jovem, né, na medicina do trabalho, né? Não digo jovem de idade, mas 26% das pessoas que responderam têm entre 1 e 5 anos dentro da medicina do trabalho, né? E temos lá outras faixas aqui que também têm bastante tempo já de profissão. A maior parte da sua jornada de trabalho é desenvolvida em atividades de medicina do trabalho. 45%, então, das pessoas disseram que sim, né? Sendo que 28% das pessoas fazem só medicina do trabalho. Na medicina do trabalho, exerce função em empresa privada, é o que está predominando ainda. O tipo de atuação na medicina do trabalho, 35% das pessoas como médico coordenador, 24% como médico examinador e 22% em perícias. Curitiba e região metropolitana tem mais profissionais, né, atuando, mas o interior está bem forte também. Inclusive, a Punch hoje tem 243 sócios. Metade fica em Curitiba e região metropolitana e metade no interior. E no campo comentários que a gente colocou, que era a última pergunta da pesquisa, né, como fazer uma Punch melhor, deixe seu comentário, 25% dos comentários que foram registrados foram para que os eventos fossem mais interiorizados, né? Então, mostra uma forte presença do pessoal do interior. A gente está tentando fazer isso, né, levar mais eventos para o interior. Esse ano, o nosso congresso é em Maringá. Nós já tivemos uma reunião grande em Pato Branco, com 100 pessoas participando. Cada vez a gente vai tentar fazer mais isso no interior, também tentar gravar ou fazer transmissão online dos eventos. Vamos tentar fazer uma meta nossa. De que forma se mantém atualizado, era a pergunta, né? Então, em primeiro lugar, ficaram os congressos, cursos de atualização, sites, revista na área de medicina do trabalho e reuniões científicas foi o que menos pontuou. A gente tinha uma questão que era não me atualizo, né? Infelizmente, ninguém colocou não me atualizo. Qual que é a preferência para receber as informações da Punch? Então, a maioria do pessoal escolheu o e-mail, seguido pelo site, SMS, a correspondência, né, e o Facebook. Quem ainda não tem o telefone cadastrado com a gente, pode deixar o telefone ali com a Kátia para a gente colocar. Nós temos mandado as datas das reuniões, todos os eventos que vão ocorrendo por SMS. A gente tem todos esses recursos, né? Quem quiser curtir a página no Facebook também, a Bruna, que está ali no fundinho, já colocou várias coisas hoje da reunião no Facebook, né, que eu já vi. Acredita que ser sócio da Punch traz vantagens ao médico do trabalho? Então, quase 2% respondeu que não.
E depois as pessoas ficou mais forte aqui pelo fortalecimento da atividade de médico do trabalho, né, e pela qualidade dos eventos. Como a pesquisa ela era aberta para não sócios também, né, 7% não eram sócios. Considero os eventos sociais da PANT importante, então a maioria acredita que são importantes, né, mas a maioria não participa, tá? Então, para finalizar, assim, quem participa, continue participando, são sempre muito bem-vindos. Quem acha importante e quem não acha importante, né, quem acha importante não participe, comece a participar. Eu deixo aqui o convite, a gente vai ter o jantar de comemoração do Médico do Trabalho agora em outubro, né, vai ser um encontro mais descontraído do que do ano passado, que foi o jantar de 40 anos, né, que exigia um pouquinho mais de pompa, né? Então, esse ano vai ser uma coisa mais descontraída, já fica a data para vocês já aguardarem. Então, era isso que eu tinha para passar. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o Dr. Rogério, que ele vai proferir a apresentação dele, e, no final, então, as perguntas. Rogério? Obrigado, doutor. Quero lembrar a todos que no final vai ter o sorteio de um tablet para os participantes, para que as pessoas fiquem e esperem o sorteio. A gente convidou o Dr. Roberto e o Dr. Rude para compor conosco essa apresentação, pelo motivo realmente da experiência, a questão do perito. E eu achei muito bacana, porque, tanto na apresentação do Dr. Roberto quanto do Dr. Rude, ficou muito claro que o papel do perito, seja de qual lado ele esteja, é o mesmo. E vocês vão ver que o que eu vou falar aqui vai ao encontro dessa maneira de pensar. Da parte do Dr. Roberto, eu destaco bastante, ele colocou até uma questão legal de como confeccionar um laudo de medicina do trabalho. Isso é uma coisa que, muitas vezes, quando a gente faz curso, muitas vezes para médicos do trabalho que não são peritos, e o médico do trabalho não tem essa noção, como é que é um laudo, como é que é uma demanda. E essas acabam sendo informações básicas e importantes. O Dr. Rude, com toda a sua experiência, trouxe casos bacanas. Eu chamo a atenção de uma coisa importante que ele falou aqui, nós somos cientistas, nós temos que ter fundamentos e apresentar esses fundamentos têm que ser indexados, no caso, nacionais ou internacionais, legais, e o perito tem que estar muito ciente disso. Então, essas duas primeiras apresentações foram muito especiais, e a gente vai tentar complementar com alguma coisa de experiência. Eu já trabalho como perito, já são mais de 10 anos, eu já tenho acompanhado perícias há 15 anos, é uma parte da medicina que sempre me gostou, sempre me agradou, a questão legalista. Então, isso é uma coisa que a gente já tem feito há muito tempo. Eu já estou chegando perto de 3.000 perícias das quais eu participei. Também é uma experiência considerável, até porque hoje eu só faço isso. Já faz alguns anos que eu consegui chegar num ponto de só fazer perícia. A gente pratica só medicina do trabalho também desde 96. Então, também já são quase 20 anos praticando apenas medicina do trabalho, e agora alguns anos praticando apenas perícias médicas. Então, a gente se sente no direito de ter algumas opiniões, e é essas que eu vou tentar passar para vocês. O assistente técnico da empresa, porque uma questão de ordem, a gente dividiu a apresentação em a parte da empresa, a parte do reclamante, a parte do período do juízo. Ficou claro que são coisas bastante semelhantes. Mas o da empresa, eu faço ainda apenas assistência técnica para a empresa, mas eu provavelmente um dia ainda vou fazer perícia para juízo. Eu considero a perícia de vara mais difícil, porque você jamais vai agradar as duas partes. Então, são perícias que têm que ser muito bem fundamentadas. O perito de vara tem que ser realmente uma pessoa com alta expertise. E eu demorei alguns anos para me sentir apto a fazer isso.
por isso que provavelmente eu não tenha feito até hoje. Hoje eu já não faço mais porque eu não tenho agenda, porque acaba sendo consumida, e aí a gente vai falar um pouco daqueles aspectos sociais, o momento que a gente está vivendo e o número de demandas que tem havido. O papel do assistente técnico da empresa, então, a empresa me procura, ela fala, olha, eu estou com uma demanda. O que eu vou fazer? Eu, como médico, eu vou orientá-lo. Da mesma maneira que o perito do juízo vai orientar o juízo, eu vou orientar o meu cliente, empresa, de acordo com alguns parâmetros e de acordo com a minha expertise médica, especialmente, que é uma coisa que ele não tem. Tem gente que até brinca. Eu, como médico, posso saber algumas coisas de engenharia, mas o engenheiro não sabe medicina. Então, a gente brinca com os engenheiros, eu fico chateado. Quando a gente vai fazer perícia em ambiente de trabalho, normalmente tem engenheiro junto e fala, opa, mas olha, não é esse músculo que o senhor está olhando aí, é outro músculo que faz o movimento. E ele tem que acatar o que a gente fala. Então, o papel do assistente técnico começa quando ele é contratado por, no caso, uma empresa ré. E ele continua. Uma vez que eu fui contratado, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Um estudo retrospectivo documental. Esse é o nome. Eu vou pegar tudo que tiver de documento, mas tudo mesmo, e vou estudar. Então, saiu agora a próxima normativa aí do INSS, não sei se já foi ratificado ou não, que fala muito óbvio. Para você fazer uma boa análise pericial, tem que fazer tudo que está lá naquela normativa mesmo, e mais um pouco. Esse estudo retrospectivo documental, eu dividiria em 2 tipos de documentos. Documentos que a empresa tem que ter obrigatoriamente, a antiga LTCAT, o PPP, PCMSO, PPRA, ficha de entrega de EPI, ficha que comprove treinamento. Isso tudo é importantíssimo, denota, porque teve uma advogada lá atrás, no comecinho da minha carreira como médico do trabalho, que era uma pessoa que eu admirava muito, que eu lembro que na época ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci, e que eu achei, na época, eu achei mais esquisito ela me falar essa coisa. E ela me falou, doutor, não me interessa o factual, me interessa apenas o documental. Não venha me contar a história, me mostre o que aconteceu. Eu falei, pô, mas que frieza, né? Mas é isso. O estudo retrospectivo é documental, porque eu não estava lá, eu não examinei o paciente. E outra, se eu tivesse examinado, eu não me sentiria à vontade para ser perito, porque eu estaria defendendo a mim mesmo. O reclamante ia lá na perícia chamar a empresa de canalha e ele ia estar me chamando de canalha junto, porque eu examinei ele errado, talvez, na visão dele. Então, esse estudo é fundamental para você formar a base do teu raciocínio como perito. Avaliação do ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que a gente bate, não só com relação às perícias, mas com relação ao médico do trabalho. O médico do trabalho tem que conhecer, assim como o perito, tem que conhecer o posto de trabalho em pauta. No caso do projeto da ação judicial, a gente usa o termo em pauta. Então, você tem que conhecer o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não existe mais. Aí você vai fazer análise documental. Alguém já viu? Tem alguma foto? Tem alguma similar? É possível fazer por similaridade? Mas você tem que conhecer, tem que levar em consideração profundamente o ambiente de trabalho. Porque, normalmente, a demanda acontece porque houve um infortúnio. Uma vez havendo infortúnio, nesse caso, o infortúnio vai ser doença, e normalmente é demandada porque é doença do trabalho, ele foi causado pelo trabalho. Então, para ter nexo, você tem que levar em consideração o ambiente de trabalho. Tudo isso sempre baseado em evidências. A gente pode usar muito bem a lei, pode conhecer muito bem normas técnicas, mas a medicina, ela não é uma ciência absolutamente exata. Cada caso é um caso. E você tem que buscar dentro do histórico, e a diligência pericial, ela é o momento golden, é o momento... desculpe. É o melhor momento para você realmente buscar esses dados. Então, mas antes da perícia, eu, como assistente pericial, eu acredito que o perito do juízo também faça, assim como o assistente do reclamante,
ele vai analisar toda a documentação, né? Ele vai buscar evidência, vai ver os autos, vai estudar os meandros, as entrelinhas. Esse seria o papel do perício. Eu normalmente gasto de 8 a 10 horas antes da diligência pericial para me preparar, em média. Então, é buscando evidência e vendo a profundidade dessas evidências. E daí eu informo ao cliente. Então, eu tenho que ter um canal de comunicação direto com o cliente. Claro, um cliente gigante, eu não vou ter um canal com a presidência, mas eu tenho que ter um canal com algum tipo de diretor que tem o poder da caneta, o poder do budget, o poder da grana, para ser mais exato. Eu tenho que ter esse canal. Por quê? Eu tenho que informar para ele o que está acontecendo. Aí eu fiz toda a análise documental. Para quem que eu vou informar? Claro que, às vezes, eu posso encontrar dados que não são interessantes para a empresa saber. Ela não quer nem saber, mas ela quer saber, na verdade. E você tem a obrigação ética de informar. Porque, senão, você vai ter outras ações e você vai perder. Então, no caso, quando é ruim, esse caso aqui é crítico. Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos. E para dizer para vocês, não foi coisa que eu escolhi, são as 2 últimas manifestações que eu fiz essa semana. As 2 últimas. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês manifestações de como acaba a coisa e como você informa o cliente. Então, quando é ruim, a gente informa também. E cliente bom, ele muda. Pode não mudar agora, mas no momento que ele tiver oportunidade, ele muda e as ações vão diminuindo. Então, se eu for um bom perito e for um bom prevencionista, eu trabalho contra mim mesmo, porque o cliente vai ter menos casos. Mas não tem problema, porque daí tem outros clientes. Então, eticamente, eu tenho que trabalhar contra mim mesmo. Eu tenho que fazer com que ele tenha menos casos, até pela minha reputação e pela reputação do meu cliente. Trabalhar de maneira correta. De novo, a questão do risco ambiental, vai chegar no risco ambiental. Fala, olha, cliente, o seu funcionário, ele se machucou porque tinha o risco. Enquanto tiver aquele risco ali, eu não posso negar que ele se machucou por causa do risco. Está na cara. Muitas vezes, durante a diligência pericial, acontece diferente. O perito do juiz, às vezes um perito engenheiro vai lá, não enxerga o risco. Enfim, você pode apostar, mas você já informa, alto risco. E você tem que fazer, antes de mais nada, se possível, o diagnóstico nosológico, quer dizer, qual que é o CID-10, qual que é a doença. E muitas vezes, na inicial, na reclamatória, não tem isso, não tem a patologia. São pulverizados. Você vai lá ler 2 vezes, lê 3 vezes, não encontra o que o cara está pedindo direito. Ele está pedindo doença, mas nem sempre o diagnóstico nosológico é claro. Se você já tiver essa ideia antes da perícia, é fantástico, mas muitas vezes você não tem. E aí você vai ter que fazer o diagnóstico no momento da diligência. O diagnóstico ocupacional. Se eu sou contratado da empresa, eu tenho todo o privilégio do mundo de ter todas as informações da empresa.